Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Na sexta-feira, dia 20 de março de 2026, a gente apresenta as principais notícias do Brasil e do mundo, com informação e análise para você acompanhar aqui. Eu saúdo todas e todas que nos acompanham ao vivo e também a turma. Eu sei que muita gente, viu, pessoal, a gente acompanha os comentários depois do programa, muita gente que vem no offline, como se diz, né? É o programa gravado. Você que nos acompanha, deixa o like e se inscreva no nosso canal para aumentar cada vez mais a relevância das nossas transmissões. Mais uma vez com a gente na atualização de notícias, o Bruno Concílio, essa semana inteira, né, Bruno, fazendo esse papel aqui muito bem. Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais e comentar de onde que você está assistindo, Rodrigo, que eu estou de olho aqui no chat. Boa tarde. É isso, Bruno. Vamos acompanhando tudo aí. Uma boa tarde para todas e todos. Pessoal, agora é oficial, hein? Eu vou trazer aqui esta notícia. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro assinou um acordo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal para uma possível delação premiada no caso das fraudes do Banco Master. Então é a nossa manchete principal. Vai delatar, isso está decidido. Inclusive ele já foi transferido de prisão justamente como parte desse acordo, como o início do acordo. Ele delata, mas ele queria ficar numa situação um pouquinho melhor, numa cela da Polícia Federal. O documento, né, esse termo de confidencialidade, é a primeiríssima etapa e apesar de o banqueiro ter sido transferido para a carceragem da PF, não há até o momento uma proposta concreta de delação premiada. Por enquanto, é só esse termo de confidencialidade. O Bruno Concílio tem outras informações sobre essa transferência, a situação exata do banqueiro preso Daniel Vorcaro. Bruno. Rodrigo, na manhã de hoje, o banqueiro Daniel Vorcaro recebeu a visita do advogado Sérgio Leonardo, que compõe a sua defesa. Ele ficou cerca de 2h30 no local. A previsão é que o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, ou um outro integrante da defesa de Bolsonaro, também compareça. O Vorcaro ele foi transferido para a carceragem da PF por decisão do ministro do STF, André Mendonça. O banqueiro chegou de helicóptero no início da noite de ontem, depois de firmar um termo de confidencialidade com a PF e a PGR, como você falou, Rodrigo. O Vorcaro também estava preso desde o dia 4 de março na prisão de segurança máxima em Brasília. Lá ele chegou a ficar 3 dias trancado em uma cela, sem ouvir a voz humana, e 13 dias sem tomar banho de sol. Ou seja, Rodrigo, parece que era uma questão de tempo até o dono do Master abrir a boca, né? Agora, Bruno, a grande questão, inclusive a nossa manchete principal, é a seguinte: o Vorcaro vai fazer uma delação para valer, a chamada delação do fim do mundo, em que ele entrega todos que têm que ser entregues, lideranças políticas, pessoal do Centrão, o pessoal do Banco Central, que está sendo poupado, o presidente do Banco Central, os parceiros dele no mercado financeiro. Tem gente dizendo que há um verdadeiro dono do Master, que não seria o próprio Vorcaro. Vai entregar essa gente toda? Ou vai fazer uma delação pela metade, de faz de conta, protegido pelo ministro André Mendonça, que é bolsonarista e que vai tentar proteger os bolsonaristas? É possível uma delação pela metade? Tudo é possível, no meio de um ano eleitoral ainda. Mas parece que ele vai ter que entregar muita gente para que a delação seja de fato aceita. O André Mendonça tem um papel importante, mas os outros ministros do Supremo vão atuar. Se houver uma sensação de que ele está poupando gente demais, aí a delação pode não valer. Então, são muitos passos até a delação ser aceita. A gente, aliás, tem aqui um quadro mostrando passo a passo o que vai acontecer para que o banqueiro realmente faça uma delação que seria aceita pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Próximos passos da delação de Daniel Vorcaro. Bom, é aqui que nós estamos, fase inicial de negociação. A defesa apresenta uma proposta preliminar de colaboração para a PF e a PGR. Nem isso ainda veio. Ele ainda tem que fazer essa proposta preliminar. Depois, o Vorcaro tem que apresentar o que ele vai entregar. Nomes, documentos, fatos, possíveis alvos citados, tudo com possibilidade de comprovação. Negociação dos benefícios. Aí o juiz, né, o magistrado, junto com com a Polícia Federal e a PGR, olha assim, bom, ele está entregando fatos relevantes.
Então, redução de pena, regime mais brando, prisão domiciliar ou até um perdão judicial. Eu acho difícil porque ele tem um papel de liderança nessa organização criminosa, mas talvez uma redução de pena. Depois vem os depoimentos formais. A PF e a PGR, depois de tudo negociado, o que ele vai entregar e quais são os benefícios, colhe o depoimento do Vorcaro. E aí ele tem que entregar, passo por passo, tudo que está combinado naquele pré-roteiro. Viramos aqui a página, ainda faltam algumas coisas. É um processo bastante complexo e tem que ser assim para funcionar. Checagem das informações. As declarações precisam ser confirmadas por provas independentes. Não vale só a fala dele. Evidente, né? Depois, novas frentes de investigação. A colaboração pode abrir uma apuração, um desdobramento de apurações sobre políticos, as relações com os vários poderes da República. E, por fim, a homologação pelo STF. O acordo precisa do aval de André Mendonça para ter validade legal. Depois de todos esses passos. Isso pode levar, gente, o primeiro semestre inteiro. E pode se aproximar da eleição. Então, essa delação vai explodir durante o processo eleitoral. Olha a gravidade. Então, nós temos tudo isso sob controle de um ministro bolsonarista, o André Mendonça, que não vai estar sozinho, mas tem um ramo da Polícia Federal que também é lava-jatista, que também tem parcerias aí com o setor da direita. Então, é um momento bastante complexo e bastante perigoso. Pode ser uma delação para valer, mas pode ser uma delação politizada para ter determinado resultado na eleição de outubro. Então é para a gente ficar muito atento. Bom, só para deixar registrado, a cela do Daniel Vorcaro, esta cela nova para a qual ele foi levado, ele saiu de um presídio de segurança máxima e foi para uma cela lá na superintendência da PF, é bem diferente daquela cela que o Bolsonaro ficou antes de ir para Papudinha, né? Esta cela de agora não tem luxo nenhum. Tem só uma cama, um banheiro, cercada por grades, né? É uma cela praticamente, né? Não é uma sala como era a situação do Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, tinha televisão, tinha um certo conforto, não tinha grades, etc, etc. Então, é bem diferente, ele continua preso, sem nenhuma regalia, a não ser o fato de ter sido tirado do presídio. E acho que isso contou para ele e acho que facilitou um pouco o acesso de visitas e tudo isso. Ele está numa superintendência da polícia e não num presídio de segurança máxima. É um regime bastante diferente, já foi um ganho para o Daniel Vorcaro nesse primeiro momento. Pessoal, mesmo com o Vorcaro prestes a falar, a Polícia Federal concentra os esforços numa outra figura do escândalo Master. Qual é essa outra figura? Quem nos traz os detalhes é o Bruno Concílio. Por favor, Bruno. Rodrigo, todos os olhares estão no cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel. Nesse momento, a Polícia Federal investiga ordens de pagamento e referências a transações financeiras identificadas em mensagens trocadas entre ele e Vorcaro, e que incluem, inclusive, menções a políticos. Segundo a reportagem, o objetivo é apurar se há indícios de irregularidades nesses repasses que justifiquem essas novas diligências e, eventualmente, o avanço da Operação Compliance Zero. Vale lembrar que, além de empresário, o Zettel atuava como pastor ligado à Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, e ocupou um papel importante nas eleições de 2022. Ele foi o 6º maior doador individual do país, com repasses de R$3 milhões para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e R$2 milhões para a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Rodrigo. Pois é, Bruno, e veja, se o Vorcaro vai delatar, o Zettel pode delatar também, porque o Zettel está abaixo do Vorcaro. Aliás, dizem que o Vorcaro ouviu falar que o Zettel poderia delatar. E aí correu o Vorcaro para dizer, não, eu delato primeiro. Porque se o Zettel delatasse o Vorcaro perdia a chance de delatar. Olha como é que as coisas operam numa organização criminosa desse tipo, né? O Zettel é apontado pelos investigadores como principal... como principal operador financeiro do esquema atribuído ao ex-banqueiro. A análise da rede de movimentações do Zettel é considerada estratégica pela PF para abrir novas frentes de apuração, nesse caso do Banco Master. E ainda sobre o escândalo, a gente tem aqui mais uma informação, né, desse escândalo que nasceu na era Jair Bolsonaro. O presidente Lula falou sobre isso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele disse literalmente, o ovo da serpente do caso Master foi gerado no governo Bolsonaro com a gestão de Campos Neto no Banco Central. É o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição,
colando no bolsonarismo e no Campos Neto a responsabilidade por ter deixado tudo isso acontecer. E é um fato. Vamos ver o que disse o presidente Lula nesta reunião, nesse ato político lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vamos lá. A outra coisa é esse Banco Master. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Vão tentar dizer, não, mas o governo sabia. É uma obra deles. Esse banco nasceu em 2019. No começo do ano, o ex-presidente do Banco Central, o Ilan, ou seja, negou o reconhecimento do Banco Master. Quem reconheceu em setembro de 2019 foi o Roberto Campos. E todas as falcatruas foram feitas por ele. Então nós temos que ir a fundo. A bancada do PT tem que ter coragem de denunciar. Sabe? A gente não pode se calar. A gente não pode se calar. A gente não pode ficar fazendo notinha. Não tem notinha nada, é abrir a boca e falar. Olha, olhando essa fala, né, ouvindo essa fala do Lula, eu fico pensando assim, você viu esta fala com destaque nas manchetes, nos sites? Aqui no ICL sim, mas no UOL, na Globo, no Jornal Nacional, não viu, né? O Jornal Nacional gastou 5 minutos falando do filho do Lula, mas não dá uma palavra sobre o Campos Neto. Aí o presidente Lula vai ali, compra o papel e diz, olha, ovo da serpente, isso foi feito durante o governo do Bolsonaro. Mas é uma batalha desigual de comunicação, porque não fura o bloqueio, não há manchetes, não há uma onda de comunicação. É por isso que eu vejo muita gente dizendo, a comunicação do governo não anda direito. Gente, é porque do outro lado tem uma máquina protegendo o Campos Neto, a família Bolsonaro que agora está aliada de novo com a Globo, com o Estadão, que pediu prisão domiciliar para o Bolsonaro. Então, o Lula vai conseguir igualar um pouco as armas nessa batalha quando começar a campanha efetivamente. E aí a imprensa é obrigada a cobrir. Tem que dar 1 minuto para cada candidato no Jornal Nacional. Por enquanto não dão. O Lula fala do Campos Neto aqui e você vê aqui no ICL, mas o Jornal Nacional que atinge milhões, Jornal da Record, Jornal da Band, você não vê. Está bloqueada a informação. É impressionante, é uma máquina que nós já vimos em outras campanhas. Então tem que esperar mais um pouco, tem que fazer o agito, tem que fazer a denúncia, mas isso só vai se igualar ou pelo menos diminuir a distância na batalha de comunicação quando começar a campanha e tem as regras aí para serem cumpridas. Porque por enquanto a Globo faz o que quer, esconde, protege o Campos Neto e protege o Bolsonaro enquanto esse escândalo avança. O Fernando Haddad, nesse mesmo evento aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, anunciou oficialmente a pré-candidatura dele ao governo de São Paulo. Foi nesse evento aqui onde o Lula estava. O Haddad negou que estaria indo para o sacrifício, como muita gente tem dito, né, ao disputar a vaga de governador contra o atual mandatário, né, do cargo, o Tarcísio de Freitas. Haddad reforçou que está entrando para a vitória, para valer. Está aqui a frase do Fernando Haddad: eu não disputo eleição para barganhar o que quer que seja, eu disputo a eleição para ganhar. É como eu vou disputar essa, que é para ganhar. Insisto em dizer que a vitória política é sempre possível, disse o Haddad durante o evento. Ele afirmou também que finalmente aceitou o convite do presidente Lula para disputar o governo de São Paulo por um motivo. Teria mudado de ideia depois de ver o crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o risco, né, de ter a volta da direita no país, da extrema-direita. O Bruno tem mais informações sobre a pré-campanha de Haddad em São Paulo, que é estratégica para o Lula também, nacionalmente. Não é isso, Bruno? Rodrigo, o PT preparou um grande evento para o anúncio de Haddad, com a participação de partidos como o PV, o PCdoB, o PSB e o PDT. A cerimônia também contou com diversos políticos e petistas históricos, como o ex-ministro José Dirceu, além de ministros e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Alckmin, inclusive, disse que Haddad vai ganhar essa eleição. Na manhã de hoje, o Haddad deu uma coletiva de imprensa e aproveitou para elogiar o vice-presidente. Ele disse, abre aspas, é natural que o Alckmin seja o vice.
todos nós estamos muito confortáveis com a solução que foi dada em 2022, da qual participei intensamente. Eu sou a pessoa mais entusiasta do fato de que os dois compõem uma chapa muito importante para o Brasil. O Haddad ele também criticou o Tarcísio e disse que o atual governador de São Paulo até hoje não tem familiaridade com o Estado, Rodrigo. Não conhece São Paulo, não é de São Paulo, né? Se filiou e deu um endereço lá de um parente em São José dos Campos, quando concorreu em 2022, e agora é candidato à reeleição, sai na frente do Haddad, mas o Haddad é um candidato forte. Vamos relembrar, né? O Haddad foi candidato a governador em 2022 e ganhou na região metropolitana, na capital e no entorno da capital. Só que o Tarcísio fez uma diferença muito grande no interior. No interior de São Paulo, o Tarcísio teve quase 8 milhões de votos contra 4 milhões e 700 mil do Haddad. Então, com essa diferença no interior, o Tarcísio acabou se elegendo, teve 55% dos votos contra 45% do Haddad no segundo turno de 2022. Apesar dessa derrota, o resultado que o Haddad obteve em 22 foi o melhor da história do PT no estado de São Paulo. Segundo o último Datafolha, o Tarcísio hoje teria no primeiro turno 44% contra 31% do Haddad. Os dois iriam para um segundo turno. Mas aí depende como é que vão ser as outras candidaturas. Tem 2 ou 3 candidaturas de menor porte que podem fazer a diferença aí para levar a eleição para um segundo turno. É importante que o Haddad tenha um desempenho forte, garantindo a ida ao segundo turno, para que o Lula tenha um palanque também fortalecido no estado que tem o maior eleitorado do Brasil, que é o estado de São Paulo. Para reforçar a chapa, o PT está buscando um nome ligado ao agronegócio do interior e tal, para compor essa chapa com o Haddad. Não é fácil, porque o agro de São Paulo é muito alinhado com a direita e com a extrema-direita. Com a saída do Haddad do Ministério da Fazenda, a gente já trouxe aqui, mas vamos dar uma reforçada que as pessoas não conhecem bem. O presidente Lula confirmou que Dário Durigan, será o novo ministro da Fazenda. Ele vai substituir o Haddad, ele já era da equipe do Haddad, já era o número 2 ali da pasta. O anúncio foi feito até de maneira informal pelo Lula durante a abertura dessa caravana federativa que ele estava conduzindo em São Paulo. Nós vamos trazer aqui de novo o perfil do Dário Durigan, porque você vai se acostumar com esse nome, com esse rosto ao longo desses próximos 6, 7 meses. Até a campanha eleitoral, é ele que estará à frente do ministério mais importante, o Ministério da Fazenda. O Dário Durigan é advogado e gestor público, era o número 2 do Haddad no Ministério da Fazenda, braço direito do Fernando Haddad, formado pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela UNB, Universidade de Brasília. Já trabalhou como diretor de políticas públicas do WhatsApp, olha aí, teve uma experiência importante no setor privado e atuou na Casa Civil, no Ministério, na AGU e também na Prefeitura de São Paulo. Está aí o perfil do Dário Durigan, que vai tocar o Ministério da Fazenda ao longo dos próximos meses. Vamos sair do campo do lulismo e vamos para a turma do Centrão, a turma que mistura polícia com política. Tem noticiário policial envolvendo, quase que toca uma sirene cada vez que eu falo o nome dessa gente aqui. Tentando limpar a sujeira, os registros de 4 jatinhos atribuídos ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, foram alterados depois que a Polícia Federal começou a investigar a propriedade dessas aeronaves. Elas eram operadas pela empresa de táxi aéreo Piracicaba, a TAP, Táxi Aéreo Piracicaba. O ICL foi o primeiro a trazer essas notícias a partir daquelas denúncias do piloto Mauro Matosinho. E essa reportagem de agora mostrando que mudaram os registros para tentar despistar é uma reportagem também nossa aqui, assinada pelos repórteres Alice Maciel e Flávio VM Costa, que estão dedicados a esse assunto, equipe de reportagem do ICL. O Bruno, resume para a gente, por favor, essas informações aí, Bruno. Vamos lá. Rodrigo, as mudanças incluem o número de matrícula dos jatinhos, a operadora e as empresas formalmente listadas como proprietárias. As alterações foram feitas depois que o ex-piloto da TAP, o Mauro Matosinho, revelou que o verdadeiro dono dos aviões seria Antônio Rueda, o presidente nacional da União Brasil, como você falou, Rodrigo. Segundo o Matosinho, o Rueda era citado por funcionários e pelo dono da empresa de táxi aéreo como líder de um grupo que financiou clandestinamente a compra de aeronaves particulares. Durante esse período, ele teria transportado com frequência os empresários Roberto Augusto Leme, conhecido como Beto Louco, e Mohamed Morad, conhecido como O Primo. Ambos são suspeitos de liderar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC e estão foragidos da justiça, Rodrigo. Em resposta, o Rueda nega ser dono das aeronaves, ele já vem negando desde o começo,
e afirmou em nota que repudia com veemência qualquer tentativa de vincular o seu nome a pessoas investigadas ou envolvidas com a prática de algum ilícito. Fazemos o registro aqui da posição do Antônio Rueda. Pessoal, e o Bolsonaro, hein? Sai do hospital, não sai do hospital, vai para a prisão domiciliar? Olha, a equipe médica do ex-presidente enviou um prontuário detalhado para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a pedido dele, do ministro, né? O documento foi solicitado pelo magistrado, que agora vai analisar um novo pedido de prisão domiciliar. Bolsonaro segue internado na UTI do DF Star, o hospital lá de Brasília, com broncopneumonia. No documento existe uma menção a um prazo mínimo de 14 dias de internação. Ou seja, o ex-presidente precisa de monitoramento pelo menos até o próximo dia 27. Vai até o final da outra semana, no hospital, segundo o prontuário aí dos médicos, né? O relatório também conta com uma série de exames do ex-presidente, inclusive exames mais antigos, para que haja uma comparação. Bruno tem mais detalhes sobre isso tudo. Diga, Bruno. Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes pediu que o hospital descrevesse exames realizados, remédios administrados e as condições gerais do ex-presidente. O relatório contém, principalmente, imagens das tomografias que mostram a infecção pulmonar de Jair Bolsonaro e um relatório médico informando que o ex-presidente teve injúria renal aguda e precisou usar 3 antibióticos para controlar essa infecção. O documento também destaca que as condições de saúde de Bolsonaro melhoraram e que ele atualmente está consciente, estável e sem necessidade de respirador. Ainda assim, o Bolsonaro precisa de acompanhamento 24 horas para evitar uma nova broncoaspiração, como a que levou ele à internação. O documento enviado a Moraes também elenca o histórico de hipertensão, as diversas cirurgias abdominais, crises frequentes de soluço e o uso contínuo de diversos medicamentos, Rodrigo. Bom, tudo isso está na mão do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Um detalhe importantíssimo. O ministro determinou que a Polícia Federal examine com peritos médicos o ex-presidente assim que ele tiver alta, para concluir sobre a necessidade de conceder prisão domiciliar humanitária. Então, uma coisa é o relatório dos médicos particulares do Bolsonaro. Tudo isso vai ser levado em conta também. Mas assim que ele tiver alta, só depois disso vem uma perícia oficial, com gente isenta, que não trabalha para o Bolsonaro, e com base nessa perícia, aí o Alexandre de Moraes vai decidir se manda o Bolsonaro para domiciliar ou não. Não vai ser molezinha, como ele estava pensando, não. Pessoal, o estado do Rio de Janeiro, hein? A capital sem prefeito. E o estado a ponto de ficar sem governador. Hoje o prefeito do Rio, Eduardo Paes, esse é o Cláudio Castro, mas foi o Eduardo Paes que deixou o cargo para disputar o governo do estado. Está aí o Eduardo Paes, ó. Eduardo Paes deixou o cargo de prefeito justamente para disputar o governo do estado. Ele passou a prefeitura para o vice, Eduardo Cavalieri, que é do PSD, um jovem político do Rio de Janeiro. Conheci o Eduardo, o Cavalieri tem 31 anos, está assumindo a prefeitura como vice do Eduardo Paes. Já o Cláudio Castro está a um passo de deixar o governo do Rio de Janeiro. Então, o prefeito saiu e o governador deve sair, segunda-feira. Ele deve renunciar ao cargo, mas não tem nada a ver com a eleição. No caso dele, é para evitar a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral. É uma manobra. Bruno explica melhor para a gente. Rodrigo, o Cláudio Castro é acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, quando contratou milhares de servidores temporários sem respaldo legal na tentativa de ampliar a base política. O caso ficou conhecido como CEPERJ e UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Com isso, o Cláudio Castro toma o mesmo caminho do antecessor, o Wilson Witzel, de quem foi vice em 2018. Com o plano de sair do governo nos próximos dias, hoje o Castro exonerou todos os secretários que pretendem disputar as eleições de outubro. Ao todo, 11 chefes de pasta saíram, ou seja, um terço, tendo em vista que atualmente o governo do estado tem 33 secretarias. Um dos secretários exonerados é Douglas Ruas, que ocupava a pasta das cidades. Ele é pré-candidato ao governo do estado numa aliança formada por PP, PL e União Brasil, Rodrigo. Então, esse Douglas Ruas deve ser o nome do Cláudio Castro para concorrer contra o Eduardo Paes. Aliás, o Castro entra aqui, a gente tem uma... esse é o Douglas Ruas, né, que vai concorrer. A gente tem aqui um quadrinho mostrando a sina do Rio de Janeiro, né? Ser governador do Rio é uma profissão de risco. E é risco para quem mora lá no Rio também, porque olha só, Cláudio Castro deve renunciar em meio ao julgamento desse caso CEPERJ. Aliás, isso aqui foi denunciado por 2 repórteres lá do Rio, entre eles o nosso Igor Melo, que hoje está no ICL,
fez a matéria que levou a essa denúncia, que vai levar o Cláudio Castro a, talvez, a cassação. Bom, antes dele, Wilson Witzel sofreu impeachment por corrupção ligada à saúde. Luiz Fernando Pezão foi preso por corrupção já no final do seu mandato, em 2018, virando a página para os governadores um pouquinho mais antigos. Sérgio Cabral, esse foi o campeão, né? Condenado por corrupção, tomou, sei lá, mais de 100 anos de cadeia, mas conseguiu aí relaxar a prisão dele. Rosinha Garotinho, presa por crimes eleitorais e corrupção, e o Antony Garotinho também preso ao fim do mandato. Então é uma sequência impressionante. Eu me lembro só da Benedita da Silva, da redemocratização para cá, só quem não foi preso: Brizola, Benedita da Silva e o Marcelo Alencar. Os outros todos presos. Aliás, faltou aqui o Moreira Franco, que foi governador, também foi preso. Foi preso, mas daí por outro motivo. Então é impressionante a sequência no Rio de Janeiro. A Real Time Big Data dá o país com 33 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na disputa pelo governo do Rio. O segundo colocado é justamente o Douglas Ruas, que é apoiado pela família do Bolsonaro. Pessoal, uma notícia importante aqui, hein? Mudando de assunto, mas o governo Lula evitou uma bomba, hein? Os motoristas de caminhão decidiram suspender a greve que vinha sendo articulada em razão do aumento no preço dos combustíveis. Agora, na próxima semana, dia 25, as lideranças da categoria vão se reunir com o ministro Boulos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, para discutir esse tema. O governo tomou uma série de medidas, baixou impostos, né, e com isso segurou esse movimento dos caminhoneiros. Mas eles continuam mobilizados. A possibilidade de paralisação agora é menos provável, desmarcaram a greve que poderia acontecer, mas eles seguem reivindicando ainda outras coisas. Por exemplo, a isenção de pedágio para caminhões vazios, como a gasolina, o diesel, na verdade, né? Está caro demais. Então a reivindicação é: caminhão rodando vazio, libera do pedágio. Como é que vai fazer para liberar? Caminhão vazio suspende os eixos, né? Não precisa de todos os eixos no chão. E aí o pessoal do pedágio sabe que o caminhão está vazio. É uma ideia dos caminhoneiros para aliviar um pouco nessa emergência que tem a ver com a guerra. Ontem mesmo eu estava num posto de gasolina, as pessoas acham que tudo vai ser tudo culpa do Lula. Não, eu fui abastecer o carro e o frentista mesmo me disse: subiu o preço, hein? A culpa é do cara lá, do Trump lá dos Estados Unidos, né? Então as pessoas estão discutindo esse tema. É um tema que está na boca do povo, aí nas ruas e nas estradas brasileiras. Falando nele, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou os aliados da OTAN de covardes por não atenderem à exigência de ajuda militar contra o Irã nesta crise, né? Ele está pedindo a ajuda da OTAN, que são principalmente os países europeus, né? OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa. E aí, olha o que ele publicou reclamando dos aliados. Sem os Estados Unidos, a NATO, a OTAN, é um tigre de papel. Não queriam entrar na luta. Agora aquela luta está militarmente ganha, com pouquíssimo perigo. Mas se está com pouquíssimo perigo, por que ele precisa de ajuda da OTAN? Então, não faz sentido, né? Mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, uma simples manobra militar. Se é simples, por que os Estados Unidos não faz? Tão fácil para eles fazerem com tão pouco risco. São covardes. Nós vamos lembrar disso. Assinado o presidente Donald Trump, atacando aí o que seriam os aliados. Está se desfazendo da OTAN, né? Atacando de todas as formas os aliados europeus. É o registro que a gente deixa aqui nessa sexta-feira, uma semana em que os Estados Unidos mostraram que estão numa espécie de beco sem saída nesta guerra, massacrando a população civil no Irã, com a ajuda de Israel massacrando no Líbano, mas sem saída do ponto de vista econômico por causa do petróleo que não circula ali no Estreito de Hormuz. Bruno Concílio, mais uma vez obrigado. A semana toda aqui foi meu parceiro no ICL Urgente. A Laura esteve com a gente na redação e segunda-feira deve estar de volta. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo, e acho que segunda a Laura já vai estar de volta para acompanhar o ICL Urgente. É isso aí, um ótimo fim de semana para o Bruno, para todas e todos que nos acompanharam. E eu deixo aqui um recado para você. O Banco Master, a gente falou bastante do Banco Master, né, durante o programa, já é o maior escândalo financeiro da história brasileira. E a gente está preparando um documentário exclusivo aqui, um novo documentário do ICL, o golpe do Banco Master. A nossa equipe está correndo para preparar com todo cuidado, ouvindo especialistas, e além de juntar as notícias, trazendo análise, coisas que ainda não foram esclarecidas
pontos para iluminar, nesse caso do Master, para você entender, porque a notícia aqui às vezes vem fragmentada, é importante você ter tudo organizado num documentário para entender o que está em jogo. Então é terça-feira, dia 31 de março, 8 horas da noite, icl.com.br/estreia, icl.com.br/estreia, tá aí, você digita esse endereço e acessa para assistir o documentário que a equipe do ICL está preparando. Pessoal, o N2 está chegando com a Gabi Varela, Chico Sá, toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. ICL Urgente volta segunda-feira. Valeu! Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da solidariedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. A gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.